Vamos falar sobre alguns conceitos básicos de geodésia. A geodésia é uma ciência que estuda a forma, as dimensões, o campo de gravidade da Terra e suas variações temporais. A superfície terrestre é uma superfície bastante irregular, a sua distribuição de massa também. Então, para representar a superfície terrestre, utiliza-se normalmente dois modelos. Um modelo matemático, que é o elipsoidal, e um modelo equipotencial, que é o geoidal. A superfície geoidal é uma superfície de potencial gravitacional constante. A determinação das coordenadas de ponto na superfície terrestre e a descrição do campo de gravidade envolve essas três superfícies: a superfície física, a geoidal e a elipsoidal. A posição de um ponto na superfície terrestre pode ser determinada, por exemplo, através de coordenadas geográficas, que são latitude e longitude. A longitude é medida a partir do meridiano central, que é onde está o observatório de Greenwich, e se estende a leste, de 0 a 180 graus, e a oeste, também de 0 a 180 graus. Então, nesse caso, o oeste seriam coordenadas negativas. As latitudes são baseadas na linha do Equador e são positivas ao norte do Equador, de 0 a 90 graus, e negativas ao sul do Equador, também de 0 a 90 graus. Aqui um exemplo de um ponto localizado com coordenadas geográficas. É um ponto que está a 60 graus leste e 55 graus norte. Então, a partir do meridiano central, 60 graus a leste, e a partir do Equador, 55 graus ao norte. Aqui nós podemos ver a posição de São Paulo, capital. Ela está a uma latitude de menos 23 graus. Então, a partir da linha do Equador, nós estamos abaixo dela 23 graus. E a longitude menos 46. Então, a partir do meridiano de Greenwich, 46 graus a oeste. A altitude média, 730 metros. Como falamos, a representação matemática da superfície terrestre pode ser feita através de um elipsoide. O elipsoide se parece muito com uma esfera, mas é achatado nos polos norte e polo sul. Então, esses eixos A e B são ligeiramente diferentes. No elipsoide WGS-84, que é utilizado pelos aparelhos de GPS, nós temos essa medida aqui para o eixo A. Nós temos um achatamento de 1 sobre 298, e com isso podemos calcular o lado B, o eixo B do elipsoide. E temos também as excentricidades. Se fosse um círculo perfeito, a excentricidade seria 0. Além das coordenadas geográficas, podemos trabalhar com coordenadas planas. O ECEF é um modelo de coordenada plana bastante utilizado. É um sistema de 3 eixos, onde o centro, o ponto 000, a origem, é o centro de massa da Terra, por isso Earth Center. Os eixos rotacionam com a Terra, então à medida que a Terra vai girando, os eixos acompanham esse giro. O eixo Z aponta para o Polo Norte, e os eixos X e Y, eles definem o plano equatorial. E para converter coordenadas geográficas para coordenadas planas, existem algumas fórmulas. Então, aqui nós temos a conversão de latitude, longitude e altitude para o sistema ECEF. E aqui o inverso, do ECEF para latitude, longitude e altitude. Esta é a Terra como vista do espaço. Parece realmente uma esfera perfeita. Porém, a superfície verdadeira da Terra é um pouco irregular. Essas imagens estão um pouco exageradas, mas esse aqui seria o formato do geóide.
que seria aquela superfície equipotencial da Terra. E esse aqui seria uma visão da Terra se você eliminasse todas as águas, né, os oceanos, por exemplo. Tá? Volto a afirmar que essas imagens estão com exagero, não é tão acentuada assim a diferença, né? Mas existe uma diferença boa na superfície terrestre, né? Uma superfície bastante irregular. Podemos ver alguns vídeos que retratam essas diferenças. Esse é um modelo em 3D do geóide do planeta Terra. Foi feito pela Agência Espacial Europeia. Este é um outro modelo, um planeta Terra sem água. Existe, é lógico, um exagero. Mas podemos perceber que a superfície terrestre não é tão regular como a gente pensava. O formato da Terra, devido ao movimento de rotação, né, ele se assemelha a um elipsoide de revolução. Na verdade, seria uma esfera achatada nos polos. Possui um diâmetro equatorial de cerca de 12 mil quilômetros e um raio médio de 6 mil quilômetros. O geóide é a Terra representada por uma superfície fictícia definida pelo prolongamento do nível médio não perturbado dos mares por sobre os continentes. É a superfície equipotencial que já falamos. E o elipsoide é uma representação matemática, né? É a Terra representada por uma superfície gerada a partir de um elipsoide de revolução, com as deformações relativamente maiores que o modelo geoidal. O ideal seria você utilizar um modelo geoidal, mas a geometria dele é muito complexa. Então, normalmente, os sistemas de informação geográfica utilizam o elipsoide. Aqui podemos ver as três superfícies que estão sendo discutidas. Essa superfície irregular é a superfície física da Terra. Ela pode ser aproximada por um elipsoide, que é essa linha azul. E essa outra linha um pouquinho mais irregular é o nosso geóide. Como percebemos aqui na figura de baixo, né, essa prolongação do nível dos mares por sobre o continente é o nosso geóide. Os elipsoides, eles podem ser globais ou locais. O elipsoide global, ele é geocêntrico, ou seja, o centro do elipsoide coincide com o centro de massa da Terra. Já o elipsoide local, ele tem um ponto específico onde ele coincide com a superfície terrestre. Esse é um ponto conhecido como dátum. E ele não tem o seu centro no mesmo local do centro de massa da Terra. O dátum é um ponto de referência padrão, um ponto de origem pré-determinado por um sistema geodésico, a partir do qual se determinam as distâncias, altitudes, aceleração da gravidade dos demais pontos em um mapa ou carta. Por definição, o dátum é uma localidade onde ocorre a intersecção da superfície do geóide com a superfície do elipsoide, tornando o desvio vertical nulo ou mínimo e as coordenadas geográficas e geodésicas iguais, diminuindo a propagação de erros. Então, no slide anterior, mais um anterior, né? Esse ponto aqui talvez fosse um ponto interessante para ser um dátum, né? É onde a diferença do geóide e do elipsoide é mínima. Um exemplo de dátum utilizado no Brasil é o SAD 69, que foi oficializado no Brasil em 1969 e é representado pelo vértice Chuá, situado próximo a Uberaba, em Minas Gerais. Aqui estão as características do elipsoide do SAD 69. Então, as dimensões dos eixos, o achatamento, e muitas vezes esse elipsoide é descrito também como o australiano ou o internacional de 67. As informações, né, as características de eixo e achatamento são a mesma para todos esses elipsoides. Outros data
que é o plural de datum. Outros data utilizados no Brasil foram o Córrego Alegre, que é um datum topocêntrico, né, com um vértice no Córrego Alegre, em Minas Gerais. Ele foi utilizado até 69, quando foi instituído o SAD 69. Depois, em 2000, foi instituído o SIRGAS 2000, que é um sistema geocêntrico, que tem praticamente as mesmas características do WGS 84. E esses dois últimos são geocêntricos, ou seja, o centro do elipsoide coincide com o centro de massa da Terra. O WGS 84 é utilizado nos aparelhos de GPS, por exemplo. E o SIRGAS 2000 é o datum atual brasileiro, oficial, para todas as cartas, para todos os mapas gerados atualmente. Além do datum planimétrico, que é o que nós falamos até agora, existe também o altimétrico, que é utilizado para determinação de altitudes. No Brasil são utilizados dois data altimétricos, o de Imbituba, utilizado para a grande maioria do território nacional, e o de Porto de Santana, utilizado apenas para o Amapá. O uso de diferentes sistemas de referência de coordenadas, diferentes datum, por exemplo, né, podem gerar algumas consequências muito ruins. Por exemplo, aqui é lógico que isso é uma montagem, né, mas se você faz uma obra, né, utilizando um datum e uma outra utilizando um datum diferente, né, provavelmente as coordenadas não vão se casar, né, não vão se ajustar no final da obra. Como vimos, um dos problemas de representar a superfície terrestre é a sua irregularidade. Isso pode ser resolvido através de um modelo matemático de um elipsoide. Um outro problema que nós temos é que a Terra é um objeto em 3D, ela é praticamente esférica, e os mapas gerados são planos, 2D. Por isso são necessárias projeções cartográficas para você conseguir representar uma superfície em 3D no plano. Em geral, as projeções introduzem erros na representação, erros no formato, na área, na distância, na direção. Cada tipo de projeção introduz um erro maior ou menor em cada um desses aspectos, forma, área, distância, etc. Nós temos, por exemplo, projeções cilíndricas, azimutal, cônica e outras. A projeção azimutal, por exemplo, ela projeta o globo terrestre num plano. Então apenas parte da superfície terrestre é visível. Você poderá ver apenas metade do globo ou até menos do que isso. E ocorre uma distorção grande nos 4 cantos do plano. A distância é preservada na maior parte da projeção. Normalmente essa projeção é utilizada para representar regiões polares. Na projeção cônica, a superfície da Terra é projetada num cone que envolve o globo. Nessa projeção, a área fica distorcida. E a distância é muito distorcida quando se move para baixo da imagem. Então, essa região aqui embaixo ela é bastante distorcida. A escala é preservada na maioria da imagem. Na projeção cilíndrica, a superfície da Terra é projetada no cilindro que envolve o globo. Nós obtemos dessa forma uma imagem contínua da Terra. Países perto do Equador têm verdadeiras posições relativas, porém a visão dos polos é bastante distorcida. A área é preservada em grande parte. Essa projeção mantém a escala, a forma e a área para pequenas regiões. Uma variação da projeção cilíndrica é a projeção universal transversa de Mercator, que é a conhecida UTM. Ela minimiza a distorção das direções em prejuízo da distância e da área. Na projeção UTM, a Terra é dividida em 60 fusos, ou zonas, de 6 graus de longitude cada um. São essas faixas verticais. São Paulo, por exemplo, a capital, né,
está aqui no fuso 23. Aqui. A divisão da latitude é em zonas de 4 graus. Então, essas faixas horizontais aqui, né, dividem a cada 4 graus as latitudes. São Paulo está aqui na zona SF23. S de sul, o F, que é a letra que determina a zona de latitude, e o 23, que determina o fuso de longitude. Então, SF23 é onde se encontra a capital de São Paulo. Ampliando uma dessas faixas, uma dessas zonas, né, nós temos aqui um sistema de coordenadas cartesianas, onde nós temos aqui a linha do Equador, representando o eixo X, e o meridiano central do fuso, representando o eixo Y. No caso do fuso 23, que é o de São Paulo, nós temos aqui a longitude 42 graus oeste, e 48 graus oeste, que é o limitante, né, são os limites, e o fuso central seria o de 45 graus. Então, a partir desse fuso central, são contadas as distâncias no eixo X. Para que não haja distâncias negativas, a origem aqui é de 500 km. Ou seja, a partir da origem do meridiano central, caminhando para a direita, você vai ter 500 km, 600, 700 e assim por diante. E caminhando para a esquerda você vai ter 400, 300, 200 e assim por diante, evitando as coordenadas negativas. Da mesma forma, no eixo Y, a origem é a linha do Equador e você aumenta, né, a sua coordenada Y em direção ao norte. Então aqui nós temos o 0, e aqui nós temos, por exemplo, 1000 km, 2000, 3000 e assim por diante. Abaixo da linha do Equador, para evitar as coordenadas negativas, nós começamos aqui com 10.000 km. Então nós temos aqui 10.000, 9.000, 8.000 e assim por diante. Tá? Isso daí evita que as coordenadas UTM possuam coordenadas negativas. O sistema UTM é limitado pelos paralelos 80 sul e 84 norte, porque acima disso as deformações são muito grandes, né, próximo dos polos. No sistema UTM, as mesmas coordenadas XY, né, elas se repetem em todas as zonas, por isso é importante indicar a zona UTM que está sendo utilizada. Por exemplo, a capital aqui de São Paulo, né, tem coordenada UTM, zona 23 sul, coordenada sul 7 milhões, né, de metros e 824 mil metros. Tá? Esses 7 milhões aqui, na verdade, você começou aqui na linha do Equador com 10.000 quilômetros e foi descendo e chegou aqui próximo de 7.000 quilômetros, perto de São Paulo. Em relação à coordenada X, esse 824 aqui indica que você está, na verdade, a partir do meridiano central, que é o 500 km, né, você está a 324 km à direita, a leste desse meridiano central. Nos sistemas de informações geográficas, são muito utilizados os códigos EPSG, que são códigos que englobam o elipsoide, o datum, o tipo de projeção. Por exemplo, o CIRGAS 2000, que seria um sistema de coordenadas geográficas, longitude e latitude, ele tem um código EPSG 4674. Se for um sistema projetado de coordenadas, por exemplo, um CIRGAS 2000 UTM zona 23S, nós temos um EPSG de 31983. Então, é uma forma de você utilizar um único código para representar a projeção, o datum, o elipsoide, zona, né, e a série de informações que definem um sistema de referência de coordenadas. No QGIS, por exemplo, você seleciona o seu sistema de referência de coordenadas através de uma lista, onde você tem a descrição do sistema e o código EPSG. Aqui são os detalhes, né, do sistema de referência. Então, por exemplo, projeção UTM, zona 23, sul,
elipsoide GRS 80, conversão para o WGS 84 igual a 0, unidades em metros e assim por diante. Esse string aqui é um string de definição de sistema de referência, né, num padrão conhecido como proj.4. Então aqui estão mais alguns exemplos, né, de strings de definição de sistema de referência de coordenadas. Uma outra divisão que existe no sistema de coordenadas UTM, o IBGE utiliza muito esse sistema de referência, né, é a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, conhecido como SIM. Então esse quadriculado que nós observamos, ele mostra a divisão das quadrículas, né, do UTM. Então, por exemplo, a capital de São Paulo está aqui nessa zona 23F, né? Se você aumentar um pouquinho esse quadrinho aqui, né, essa quadrícula SF23, nós vamos ter uma imagem que está na escala de 1 para 1 milhão. Ou seja, é uma quadrícula onde você tem 4 graus de latitude por 6 graus de longitude. Isso numa escala, né, dá 1 para 1 milhão. Se você pegar apenas 1/4 dessa imagem, você vai ter uma imagem numa escala 1 para 500 mil, que seria 2 graus por 3 graus. E assim por diante, você tem várias divisões dessa imagem inicial da UTM. Cada uma dessas divisões possui um índice, né, uma letra, um número que representa essa folha, né, essa região. Então, por exemplo, o que significa SF23VC23? Né? Significa que você pegou a quadrícula SF23, dividiu em 4 partes e pegou a primeira parte aqui, que é o V. Esse V ele foi dividido novamente em 4 partes e você pegou essa inferior esquerda aqui, que é o C. Isso daqui nós estamos na escala 1 para 250 mil, esse C. Esse C, se você dividir em 6 partes, né, você vai ter imagens na escala 1 para 100 mil. Vamos pegar a 2, por exemplo. E se você pegar essa 2 e dividir novamente em 4 partes, nós vamos ter aqui imagens na escala 1 para 50 mil, que podem ser divididas novamente para a escala 1 para 25 mil. Então, muitas folhas do IBGE, por exemplo, utilizam essa nomenclatura. Aqui nós podemos ver uma carta do IBGE, que está identificada aqui pelo SF23VC23. Aqui algumas referências utilizadas nesses slides. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.